base de pesquisa que eu fiz para poder trazer para vocês aqui foram 2 pontos básicos. Um livro de Charles Berlitz chamado O Triângulo das Bermudas, que foi escrito em 1974. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre o assunto. Esse é um livro que traz fatos e mostra muita coisa de acontecimentos da área. E o outro ponto que eu fui pesquisar também estou na internet, no Wikipedia. Você vai colocar lá Triângulo das Bermudas e ele vai trazer também uma série de informações sobre o assunto. Ok? Então, tudo que eu falar aqui está baseado nesses 2 itens, no livro e na Wikipédia, que são informações que as pessoas conseguem acessar de forma fácil. É claro que tem outros relatos, tem outras informações que a gente vai buscando, que a gente vai encontrando, mas basicamente foi nesses 2 pontos que eu me baseei para poder fazer esta live. Tá? Deixa eu abaixar aqui, ok. Então vamos lá. Primeira coisa, onde que fica o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas, ele é uma parte, são linhas que interligam a Flórida, Porto Rico e a Ilha das Bermudas, que formam o triângulo. Essa área, ela varia muito, né? Ela varia muito de tamanho, de medida. Por quê? Por causa da parte climática dela, da geofísica, são fatos que não permitem você fazer uma medição exata daquela área. Então ela varia de 1,1 milhão de quilômetros quadrados até 3,95 milhões de quilômetros quadrados. Então é uma área bem extensa, uma área bem grande. Se você for no Google Maps e você pegar esta área no Google Maps, você pegar essa área, transformar o mapa em fotografia do mar ali, e você começar a aproximar, você vai ver que no fundo do mar existe o desenho de um triângulo feito pela própria natureza. Tá? Então isso já é uma coisa que já deixa a gente meio encucado. Tem um triângulo menor, onde a Ilha das Bermudas fica bem num vértice, é bem pequeno, e existe um outro maior, só que esse maior ele não vai para Porto Rico, ele é um pouco mais fechado. Ele é um pouquinho mais fechado, ele fica no meio do Caribe ali, no meio daquelas ilhas que fazem parte daquela geografia ali. Né? Ele não chega a ser tão aberto, não chega para Porto Rico, é um pouquinho mais fechado. Tá? Então, essa área é uma área que teve muitos acontecimentos. O primeiro acontecimento, ele aconteceu no ano de 1840. Então foi uma embarcação francesa, que ela foi encontrada, depois de meses desaparecida, ela foi encontrada naquela área, com as velas recolhidas, toda a carga da embarcação estava completamente intacta, só que ela não tinha nenhuma tripulação. Então eu vou falar vários casos aqui, são muitos casos. Eu separei alguns para a gente poder exemplificar e para a gente poder conjecturar o que pode ser, o que pode existir naquela área. Existem várias teorias e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Aí depois disso teve o mais famoso, um dos casos mais famosos é o caso de 1945, né, que uma esquadra, que é o voo chamado Voo 19, ou Missão 19, show, legal, vou dar uma checada depois. É a Missão 19, né, ou Voo 19, onde uma esquadrilha composta de 5 aviões da aeronáutica, né, da aeronáutica americana, simplesmente desapareceram do nada. Existem alguns relatos, né, isso está no livro, que essas aeronaves, elas
apareceram de volta. Elas desapareceram no dia 5 de dezembro de 1945, enquanto sobrevoavam o Triângulo das Bermudas, e reapareceram em quase no ano 2000, já muitos anos depois, com a aviação já completamente modificada, tudo, e eles foram detidos por caças norte-americanos e levados até o próximo aeroporto, o aeroporto mais próximo dos Estados Unidos. E lá os pilotos, inclusive, achavam que estavam em guerra ainda. Eles começaram a não entendiam o que eram aqueles jatos, porque o tipo dos aviões da época de 1955 eram diferentes, eram aviões a hélice, não tinha jato. E os aviões que abordaram, esses 5 aviões que reapareceram, eram jatos já da aeronáutica americana, né, do exército americano, que fizeram a abordagem aérea e conduziram estes 5 pilotos. E ao saírem dos aviões, eles acreditavam que ainda estavam em guerra, né? Não entendiam que a guerra já tinha acabado. E isso depois, acho que foram 10 ou 15 anos depois do reaparecimento deles. É uma coisa bem estranha. Um outro fato também que aconteceu foi um iate. Este iate ele foi encontrado a esmo na área, né, do triângulo, e toda a tripulação dele havia desaparecido. Porém, ele estava com uma pintura nova, de menos de uma semana, e estava intacto, o barco completamente intacto, só que não tinha a tripulação nenhuma. A única coisa que foi encontrado nesse iate foi um cachorro, né, que depois foram pesquisar, era o cachorro dos donos do iate, que ele encontraram o cachorro. Até o papagaio, que fazia parte do iate da tripulação, não foi encontrado. Um outro caso foi um navio que começou a pedir socorro, né, deu SOS, pedido de socorro para quem estivesse perto. Um navio um pouco maior achou, lançou a corda para amarrar e começou a puxar este navio em direção à costa, em direção ao porto, para ele poder atracar, né, essa embarcação. Em determinado momento, no meio do caminho, alguma coisa começou a puxar o navio que estava sendo puxado. Ele começou a ser puxado para baixo, para o fundo. Aí eles conseguiram, os tripulantes dessa embarcação que estava sendo resgatada, eles conseguiram passar para o outro navio, para outra embarcação, pelas cordas, né? Essa embarcação maior, que estava resgatando o menor, começou a ser puxada também para baixo, começou a ser afundada. Aí eles correram para desamarrar as cordas, para cortar as cordas, para não afundar junto. E essa embarcação que estava sendo resgatada, afundou. Ela foi puxada para baixo, afundou. Depois de um tempo foram lá para poder verificar se achavam, se tinham, não encontraram exatamente nada no local. Então tem vários, aqui eu vou pegar alguns que são os mais usuais, né? No livro O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, ele conta N casos, ele fala sobre N casos e fala sobre algumas teorias. Eu vou falar sobre os mais atuais aqui. O último acontecimento foi um cargueiro chamado Gênesis, que afundou depois de sair do porto de São Vicente, né, que é um porto, não é aqui no Brasil, não é São Vicente aqui do Brasil não, é um porto de São Vicente que fica para lá de lá, e com 465 toneladas de tanques de água, né, e foi realizada uma busca numa área de 85 mil quilômetros quadrados e não acharam o cargueiro. É um cargueiro grande. Tem um aqui que é interessante, deixa eu achar ele aqui. Tem de avião também
Ó, York, 1952, York, o avião de transporte britânico desaparecido em 2 de fevereiro tinha 33 passageiros a bordo, além da tripulação, sumiu ao norte do Triângulo das Bermudas. Ó, em 1954, Lockheed Constellation, que deve ser um tipo de avião, acredito, um Lockheed que operava o voo da Santiago Air 513, saiu da Alemanha Oriental com destino a Porto Alegre, no Brasil. Desapareceu no Triângulo. Foi encontrado 35 anos depois, com 92 esqueletos a bordo. Ou seja, um voo que desapareceu em 1954 foi encontrado em 1989 somente com os esqueletos a bordo. Não tinha mais nada dentro. Então tem muitos casos. Se vocês entrarem na Wikipedia, vocês vão ver que tem vários casos. Vários casos que ficam realmente, que deixam com a pulga atrás da orelha. Agora, quais são as teorias? O que o povo traz de teoria? O que alguns cientistas falam, né, que pode acontecer, que está acontecendo? E aí a gente vai devagar um pouquinho sobre isso. Uma das teorias é que ali naquele local, tá? E eu preciso também falar uma coisa para vocês, que dizem que existem vários lugares no mundo, que ali é apenas um dos triângulos da Bermuda, de que existe mais um ali perto da Oceania, mas esse é o mais famoso, tá? Esse é onde tem o maior número de casos, é exatamente esse das Bermudas aqui, que fica aqui nas Américas. Mas dizem que existem outros. Então vamos lá. Diz que a primeira teoria que a gente vai falar é sobre um portal. Muitos falam que ali seria um portal interdimensional. Ou seja, que você atravessaria o portal e você iria para uma outra dimensão. Você estaria, de repente, num universo paralelo a este. Essa é uma teoria, né? Tudo que a gente fala que é teoria, porque infelizmente até hoje ninguém desapareceu e voltou, exceto estes 5 pilotos que diz no livro, mas que eles também, para eles não passou o tempo, né? Eles sumiram durante não sei quantos anos, mas para eles o tempo era de algumas horas, alguns minutos que estavam voando e voltaram. Então também não tem o que falar sobre outra dimensão, o que é, o que não é. Então, mas eles falam que é um portal interdimensional. Outros falam que é quando que os aviões sumiam naquele pedaço, porque naves espaciais, OVNIs, passavam por eles e geravam um vácuo, e esse vácuo sugava os aviões para dentro de um portal, lá não sei das quantas. Esse eu já acho mais fantasioso, né? Conhecendo um pouco, sabendo um pouco, estudando um pouco sobre objetos voadores, sobre extraterrestres, sobre ufologia em geral, sabe-se que as naves não fazem esse tipo de coisa. Elas até têm, né? A gente até acredita que existam os portais, né, intergalácticos, os portais que transportam você de um lado para o outro, mas não são as naves que provocam, não é a velocidade da nave que vai abrir um portal, que vai trazer o vácuo e puxar você lá para dentro. Tá? Esse não é uma teoria, mas é uma teoria fraca, não é uma teoria que a gente entenda como uma teoria real. A outra teoria são de portais intergalácticos, né, que ali realmente abririam portais e passariam por ali para poder ir para um outro planeta, para um outro local. Também é assim, é possível, mas como que aconteceria com os navios que voltaram e estava tudo ok, se eles estavam em outro planeta, em outra galáxia? Então
A teoria que mais atende, no caso desses sumiços, é a teoria interdimensional mesmo, que você foi colocado numa outra dimensão, ou foi para um universo paralelo, onde convive dentro do mesmo planeta, mas um universo paralelo, com experiências diferenciadas. Então essa é a mais factível, né? Essa é a teoria mais factível para você poder entender o que é o Triângulo das Bermudas, apesar que é difícil a gente entender o que é, porque na verdade tudo é conjectura. Existem fatos, né, que falam e que mostram que realmente aquilo acontece lá dentro, mas não existem provas do que acontece e não tem como se estudar isso, né? Outros casos, por exemplo, outros eventos que aconteceram, um Cessna 172 é caçado por uma nuvem e dentro dessa nuvem começa a ser registrado defeitos nos instrumentos, né? Perdeu a posição, o piloto morreu e alguns passageiros sobreviveram. Só que aqui não fala em que ano que foi, mas ele estava sobrevoando a área e uma nuvem engoliu, o piloto morreu, olha só, o piloto morreu, os instrumentos ficaram doidos, mas existiram, não sei se houve queda, deve ter tido queda da aeronave, e os passageiros sobreviveram. Uma outra aeronave também voou para dentro de uma nuvem. Aí o que acontece? Ela voou para dentro de uma nuvem, aquela nuvem cúmulos, que é a nuvem quando tem aquela chuva, aqueles temporais pesados. Uma nuvem cúmulos, perdeu o contato pelo rádio, logo depois recuperou o contato, 4 minutos depois. Ficou 4 minutos sem contato com a base. Mas depois descobriu que estava sobre Miami. Quando ele apareceu na nuvem, ele estava sobre o Largo de Andros. É só vocês procurarem onde que é o Largo de Andros no mapa. Ele foi perceber 4 minutos depois que ele estava sobre Miami. E ele estava com 25 galões de gasolina a mais do que deveria estar, referente ao percurso que ele fez. O percurso de Andros a Miami, se ele tivesse feito o percurso normalmente, ele teria gasto 25 galões de gasolina a mais do que ele gastou depois que ele passou pelo meio dessa nuvem. Então tudo indica a gente acreditar que realmente é um portal temporal, um portal interdimensional, onde você cruza, você passa por um momento de tempo, né, que pode ser alguns dias, alguns minutos, podem ser anos, e volta ou não volta, aí vai variar muito do que está acontecendo. Oi Vera, a minha filha acabou de falar que tem uma série Netflix que fala sobre o Triângulo das Bermudas. Depois eu vou até dar uma olhada nela também, para ver o que eles estão falando. Eu vi vários vídeos no YouTube, eu acessei várias coisas para poder montar, pegar o principal, o básico, né, dessa live aqui, para a gente poder conversar um pouco. E basicamente Triângulo das Bermudas é isso. A gente são várias teorias de extraterrestre, teoria de portais, teorias. O que a gente pode afirmar é que realmente acontecem, né? Realmente acontecem fatos, né? Lá dentro acontecem desaparecimento de navios, de aviões, de embarcações grandes, embarcações pequenas, só que nunca voltaram, né? Nunca voltaram.
Ah, eu comecei a ver essa série, eu vi essa série na TV aberta. Tá? Eu vi essa série na TV aberta, eu comecei a acompanhar, achei bem interessante. Depois começam a acontecer casos entre os passageiros que sobreviveram, né? Passaram por uma que era uma experiência que estava feito, o exército americano fez uma experiência, então um negócio meio assim, sobre essa. Mas a minha filha falou que tem uma série, uma outra coisa que eles falam sobre, especificamente, acho que é um documentário no Netflix que fala sobre o Triângulo das Bermudas também. Tá, Vera? Depois eu vou verificar direitinho e aí depois eu passo. Essa live de hoje, ela vai ficar no IGTV e provavelmente eu vou colocar ela depois no YouTube, ou eu vou fazer um vídeo mostrando o material, mostrando foto dos casos, mostrando algumas coisas que apareceram, né, partes do livro. Talvez eu monte um vídeo mais legal para poder colocar lá no YouTube. Aí a minha filha acabou de colocar aí, Vera, assim, é Mundo Mistério o nome da série. O primeiro episódio é sobre o Triângulo das Bermudas. Depois eu vou dar uma olhada, né, ver se eu consigo pegar no Netflix aqui e dar uma checada para poder ver essa série aí. Ver pelo menos esse primeiro episódio. Tá? Gente, vocês têm alguma coisa, querem perguntar alguma coisa sobre o assunto? Eu creio que vocês tenham acompanhado os meus outros vídeos, meus outros assuntos que eu levei, alguns assuntos polêmicos. O mais polêmico até agora, que eu sofri xingamentos, foi o que eu soltei agora essa quarta-feira, referente a Maria. Né, que eu falei sobre Maria não ser virgem. E algumas pessoas ficaram ofendidas. Então eu já acho que foi o mais polêmico até agora, que o pessoal ficou chateado comigo. Fazer o que? Paciência. Não posso falar nada. Eu estudei, corri atrás para poder ver e vou passar o meu ponto de vista sobre vários assuntos que são polêmicos. Essa é a minha proposta mesmo. E o Triângulo das Bermudas foi uma ideia que me passaram, que me deram de falar um pouquinho sobre eles. Eu li o Triângulo das Bermudas quando eu tinha 15 anos de idade, que foi quando eu ganhei o livro do meu pai. Ganhei um livro do meu pai e comecei a estudar sobre as Bermudas e fui correr atrás para ver o que era, me interessei sobre o assunto e foi que eu comecei a estudar esses assuntos de ufologia, de religião. Foi aí que eu entrei nessa. E até então, fiz parte de grupos de ufologia, né? Então eu estudei um pouquinho sobre os assuntos para poder, talvez hoje, estar mostrando para as pessoas, né, que existem outras possibilidades que não só aquilo que a gente escuta da grande maioria, ou que a gente escuta daquilo que eles querem que a gente entenda, né? Que é importante você ter outras visões, ter outras pessoas pensando diferente, para você se questionar e questionar eles mesmos, né? E mais infelizmente existem pessoas que elas, quando são questionadas, elas se sentem ofendidas, elas não gostam de serem questionadas. Então eu sinto muito para essas pessoas. Fazer o quê? Tá? Mas vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu fale sobre alguma coisa? Né? A Vera já me deu um assunto que eu vou tratar logo aí, que é sobre Maria Madalena. Eu já comecei a fazer algumas pesquisas, já comecei a estudar um pouquinho mais sobre ela. Já tinha lido, já tinha estudado, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais para também trazer. Só que eu acho que, Vera, eu não vou fazer live sobre Maria Madalena, tá? Eu vou gravar um vídeo, que eu acho que vai ser mais interessante do que a live.
né? Vai ser muito mais interessante porque eu vou conseguir abordar muito mais coisa e colocar algumas coisas que comprovam dados que eu tenho referente a Maria Madalena. Então tá, gente, é, ter hater é ter hater ou ter hater, faz parte. Faz parte. É assim que funciona. Né? O meu papel é de mostrar e de colocar as possibilidades. Né? E se as pessoas gostem ou não, aí vai de cada um. Eu não posso. Eu creio que eu nunca ofendi ninguém. Né? Nos vídeos que eu faço, nunca falei mal de ninguém, eu só coloco o que eu acho que é e pontos de vista diferenciados, né, e possíveis, né, porque existem provas, existem coisas que comprovam, né, e inclusive a própria Bíblia. No caso de Maria não ser virgem, a própria Bíblia deixa esta possibilidade. É só você entender e estudar e conhecer um pouquinho de língua portuguesa que você percebe isso. Né? Nos livros que eu fiz, nos vídeos que eu fiz. Se eu acho que o portal, você está falando do portal do Triângulo das Bermudas, se for o portal do Triângulo das Bermudas, então, eu não tenho como provar isso, né? Eu não tenho como provar, porque como não existe relato de ninguém, né, que tenha voltado disso, eu não tenho como provar. Agora, eu conheço pessoas Vera, que passaram por portais, né? E já a gente vai entrar numa outra seara, que não é o Triângulo das Bermudas, que passaram por portais, inclusive pessoas que eu conheci mesmo, tive contato com elas, e elas provaram que estiveram já, inclusive passaram por portal, e estiveram em outro planeta, né? E sim, essas pessoas tiveram uma sensibilidade diferenciada, têm um pensamento diferenciado sobre muitas coisas. Não vou dizer que tenham dons, mas aumentou um pouco a sensibilidade, sim. Mas isso você consegue fazer, independente de passar num portal. Tá? Você consegue com meditação, com um negócio regrado. Essas pessoas, por exemplo, essa pessoa que eu conheci, que ele passou nesse portal, que ele foi para outro planeta, ele, por exemplo, ele não come carne, nenhum tipo de carne. Tá? Ele come peixe. Ele não é totalmente vegetariano e nem vegano. Ele comia peixe. Ele não comia nem frango e nem carne branca, nem carne vermelha. Ele, por exemplo, ele não tomava café e não comia chocolate, porque o chocolate e o café, eles alteram a percepção das pessoas. Então ele tinha uma série, principalmente quando ele saía, que tinha um grupo lá que ia para poder fazer, vou chamar ritual, mas não é um ritual, tá? É um ritual para contactar os seres extraterrestres. Eles tinham uma alimentação de 2 dias antes, uma alimentação totalmente modificada, para poder não sofrer alterações nas percepções que eles precisavam ter.
né? Eu fui para um acampamento na época junto com eles, e no acampamento era proibido café, proibido chocolate, proibido qualquer tipo de carne. A gente só comeu na época, a gente levou um miojo, que eles permitiram levar miojo, né, que era rápido e fácil de fazer, e pão com manteiga. Era o que era permitido comer. Ovo cozido eles deixavam você comer. Tá? Mas fora isso, não podia tomar nada que pudesse alterar a percepção. Então você consegue chegar a níveis, né? Você pega aí os grandes budistas, os monges tibetanos, que eles chegam num estado de concentração, que eles transcendem, tem todo um processo que dá para fazer independente de você passar no portal. Né? Mas pode ser sim, eu acredito que se você passa de uma dimensão para outra, você passa num negócio interdimensional, fisicamente pode mudar alguma coisa. Esse meu conhecido, ele falou que quando que ele passou no portal, né, que a gente chama de Chandra, que ele passou num Chandra e foi pro planeta dos caras, ele sempre tem sangramento no nariz. O nariz dele sempre sangra, devido a essa mudança de pressão ou alguma coisa do tipo, né, que ele tem. Então, se afeta fisicamente a passagem, provavelmente pode afetar também a parte sensitiva, pode aumentar alguma coisa, tá? Então eu creio que possa ter sim, possa aumentar a sensibilidade das pessoas, e é claro que as pessoas que passam por uma experiência desse tipo, as pessoas que já têm esse pensamento, já tem essa possibilidade de já tem uma sensibilidade melhor, já tem uma visão maior das coisas, já tem uma série de situações que já favorecem, né? Por quê? Porque não é quem quer. O contato, pelo que eu aprendi, o contato destes seres extraterrestres, eles não se dá por vontade nossa. Na verdade, esse contato se dá por vontade deles. Nós simplesmente colaboramos com um percentual muito pequeno. Eles é que determinam se vai existir o contato ou não. Tá? Então E aí vai da sensibilidade. Então, quando isso acontece, quando você tem esse contato, quando você tem essa possibilidade de passar por um portal, você já tem um nível de sensibilidade maior. E aí pode ser até que aumente a sensibilidade, porque você vai estar trabalhando outras áreas, vai estar trabalhando outras coisas. Deve existir alguma mudança física também na situação. Tá? Eu acredito que sim. Eu acredito que possa ter sim casos disso, de aumentar o dom e a sensibilidade, sim. Por nada. Oi, Lu. Tudo bem aí? Lu, nós estamos já praticamente acabando, tá, Lu? Eu já estou respondendo as perguntas. Vai ficar gravado no IGTV, tá? Depois dá uma assistida lá. Se tiver algum questionamento, bora perguntar. Eu falei um pouquinho, contei a história do triângulo, falei sobre tudo, se depois dá uma assistida aí. Eu estava agora respondendo algumas perguntas. Se você quiser perguntar alguma coisa, até referente aos meus vídeos que eu já publiquei, se você quiser perguntar alguma coisa sobre o Transbermudas, mesmo que eu já tenha falado, eu respondo aqui, não tem problema nenhum, é só perguntar e eu estou respondendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Nada? Então tá, gente.
Só para finalizar, então, lembrando, a pesquisa que eu fiz do Triângulo das Bermudas foi um livro chamado O Triângulo das Bermudas, né, de Charles Berlitz, e o Wikipédia, no Google, né, o Wikipédia, onde eu fui pegar algumas coisas para poder acrescentar. E alguns casos que você vai no YouTube e você apresenta, lá eles apresentam alguns casos sobre tudo o que aconteceu ou o que acontece ainda. Não existem relatos atuais. Não existem relatos atuais sobre nada disso. Porque alguns voltam e outros morrem. Então, Vera, na verdade, só se tem notícia de que retornaram, né? Que foi aberto, né? Não sei se voltaram mais gente e esconderam isso, porque provavelmente o governo americano ele tem um controle maior sobre essas coisas. E os únicos que retornaram, que eu tenho conhecimento, foi essa esquadrilha de 1945, né? Esses 5 aviões de guerra que sobrevoavam o local, sumiram e retornaram não sei quantos anos depois, onde os caças americanos viram objetos e pediram para contato e ninguém falou nada, e os caças americanos abordaram estes 5 aviões, que eram americanos, só que eram da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né, de 45, e levaram esses aviões até o aeroporto mais próximo. Então, estes 5 pilotos, ao que foi ventilado, eles acreditavam que ainda estavam na guerra, ou seja, para eles não passou o tempo, apesar de ter passado já anos aqui. Agora, não temos outros relatos, né? O outro relato que tem, onde aparece alguém, só é um outro avião que apareceu com os 92 esqueletos lá dentro. Então não se sabe exatamente por que voltam ou não. Se mais gente voltou, não tenho relatos, não achei relatos sobre pessoas que voltaram do Triângulo das Bermudas. Tem embarcações que reapareceram, mas normalmente elas reaparecem sem ninguém dentro. Tá? A impressão que eu tenho é que isso acontece justamente para ninguém saber o que está do outro lado. Justamente para não ter informação. Ou no momento que isso aconteceu, não queriam que a gente soubesse da informação. Uma outra teoria também, que me veio agora na cabeça, que também o pessoal comenta, é a tal da Matrix, né? Que a Matrix te elimina e depois volta, tem uns negócios meio loucos aí. A Matrix é um dos mais doidos que eu acho. Mas tem essa possibilidade também de ter a Matrix, né? E não querer, o pessoal não quer que você saiba, né? O governo não quer que você saiba, então eles, se voltou alguém, eles te retiram a pessoa e não deixam a pessoa falar sobre o assunto. Mas a maioria dos casos que eu tenho pego não tem sobreviventes, não aparece ninguém, tá? Principalmente nas embarcações. As embarcações não tem, quando pega uma embarcação que está sumida há anos naquela área e que voltou a aparecer, ela volta a aparecer, mas sem tripulação. Às vezes o navio fantasma mesmo, não tem nem esqueleto, é fantasma. Tá? Fora da Matrix tem várias histórias, tem vários vídeos na internet que tem a teoria da falha da Matrix. Tem vários, nossa, eu fico olhando aqui, eu fico pesquisando às vezes. Falha da Matrix é um montão mesmo. Tá? É um montão. Não é só você que vive fora da caixinha, tem muito mais gente do que você pensa. Tem muito mais gente do que você pensa que vive. E não é viver fora da caixinha. Na verdade, eu acho que nós vivemos dentro da caixinha, né? Quem vive fora é quem não está vendo esse tipo de coisa. Está completamente alienado
a tudo o que acontece no mundo. Né? São pessoas que são alienadas ou que não querem enxergar uma possível realidade diferente. É assim, é aquilo que eu falei falei acho que na live passada, que é a nossa mente, né? A nossa mente, ela existe desde a pré-história, desde que somos seres humanos, ela foi criada para nos proteger, para não permitir que a gente morra, né? Para nós termos a nossa vida prolongada o máximo possível. E uma das coisas que ela faz é quando você começa a ver alguma coisa que fere a sua zona de conforto, ela começa a te contar mentirinhas, né? Ela começa a bloquear, ela fala, olha, não é bem assim, olha, faz assado, olha, faz assim. Ela te bloqueia, você sabe disso, você fez inteligência emocional, você tem esse estudo, essa noção, né, de como funciona a nossa mente. Então é bem isso mesmo. Tá? Eu acho que as pessoas que estão fora da caixinha aí são pessoas que são alienadas e que a mente está levando elas para um lado da zona de conforto e elas não querem ver uma possibilidade, né? E isso acontece principalmente nas pessoas que são muito religiosas, e são religiosas de forma exacerbada, né? Então, tem a realidade, põe a religião acima de tudo e uma viseira do lado aqui e não enxergam mais nada. É ótimo. Não, eu acho que você tem que pesquisar mesmo. Acho que nós temos que pesquisar, né? Você tem que correr atrás daquilo que você acha possível. Porque assim, se paira uma dúvida, então é porque ali tem alguma coisa. Toda vez que você vê alguma coisa que pode pairar uma dúvida sobre algo, você tem que se informar. Essa dúvida pode ser real e pode não ser nada, mas você tem que se informar. Isso eu falo em todas as áreas da vida. Se você tem uma dúvida sobre alguma coisa, é porque tem alguma coisa ali que não está batendo. E você tem que correr atrás para poder saber o que é que não está batendo. Pode ser besteira? Pode ser besteira, pode ser uma coisa fútil, mas de repente você pode descobrir alguma coisa interessante. Né? Que nem o caso da Virgem Maria. Eu já tinha uma ideia, porque né, nesse grupo que eu fazia parte de ufologia, a gente estudou alguma coisa sobre o assunto, mas até então eu levava aquilo como uma possível, né, era uma teoria. E depois eu falei, não, calma aí, deixa eu ver na Bíblia como é que tá, estudar um pouco mais, aprofundar. E aí eu comecei a ver que, pô, sabe, tinha alguma coisa ali que estava meio estranha. E aí foi quando eu fiz o vídeo explicando que Maria talvez não fosse virgem, não da forma como eles falam, né, da forma como eles pensam. Ela era virgem, sim, né, porque ela era uma menina nova. E virgem, se você for procurar no dicionário de português, virgem é menina de pouca idade. Menina, a Maria, quando casou com José, ela tinha 13 anos. Né? Então é bem essa história. E Maria Madalena eu já tenho algumas coisas formadas sobre ela. Né? Eu já li bastante, eu li sobre bastante livros de teorias sobre a Maria Madalena. E aí eu vou estudar e eu vou fazer o vídeo para vocês. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo. Vai lá no canal. Domingo eu devo estar postando outro vídeo. Eu não sei qual vídeo ainda que eu vou postar, eu já tenho alguns vídeos gravados. Eu tenho que postar no domingo. Então, se não se inscreveu lá no canal do YouTube, se inscreve lá no canal e não esquece de apertar o sininho lá do canal para poder receber toda vez que eu soltar um vídeo novo.
você ser avisado. Beleza, gente? Um beijo no coração. Fiquem com Deus